pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho para receber notificações quando tem vídeo novo. Toda terça e sexta eu trago casos novos aqui no canal. Mas vamos lá, o caso de hoje. Esse é um daqueles casos bizarros que você pensa como é possível isso ter acontecido. Mas vamos lembrar que as pessoas envolvidas nessa história, elas eram pessoas envolvidas em uma seita. Então, elas eram, né, totalmente presas a crenças e rituais, lavagem cerebral completa. Então, não podemos julgá-los usando o nosso conhecimento e o nosso estado mental, porque eles não estavam em, vamos dizer assim, num estado mental perfeito para terem sido submetidos a tanta bizarrice e terem percebido isso, infelizmente. O caso ocorreu em Lambeth, em Londres, na Inglaterra. E esse caso ocorreu de 1980 a 21 de novembro de 2013. Olha quantos anos se passaram. Isso mesmo, esse caso durou 2 décadas. A Aravindan Balakrishnan nasceu em 16 de julho de 1940 na Índia, no estado de Kerala. Ele era conhecido pelo nome Bala, então eu me referirei a ele aqui como Bala. Mas ele mudou-se para Singapura aos 10 anos de idade. A mãe sempre lhe disse que ele tinha superpoderes, que ele poderia fazer qualquer coisa que as pessoas não podiam. Ela disse que se ele amaldiçoasse alguém, então essa maldição se tornaria realidade e levaria a consequências trágicas. Olha a mãe que o cara tinha, né? Ele também foi criado para pensar que ele foi um escolhido por Deus. E ele acreditava que ele tinha esses superpoderes. Ele poderia fazer o que quisesse com as pessoas e algumas pessoas acreditavam que isso foi o resultado desta educação precoce que ele teve com essas coisas absurdas e que desenvolveu esses traços de personalidade narcisista. Em 1950, quando Bala tinha 10 anos, ele e a família, como eu falei antes, acabaram mudando para Singapura. Ele foi descrito como um aluno brilhante, sempre tirava as notas mais altas e depois de terminar a escola, ele foi para a Universidade de Singapura. Ele tinha aversão ao governo britânico, dizia que eles eram do mal e fascistas. A Índia foi colônia britânica até 1940. Ele conseguiu uma bolsa no Conselho Britânico e essa bolsa lhe deu a oportunidade de estudar em Londres, na London School of Economics. Ele mudou-se para Londres e começou a estudar lá. Ele foi descrito na universidade como carismático e dominante. Depois de chegar ao Reino Unido, o Bala, ele foi atraído pela ideologia comunista. Então, ele saiu da universidade e decidiu dedicar seu tempo a atividades políticas. E ele estava escrevendo panfletos, dando cursos, organizando protestos. Em 1968, ele se juntou ao Partido Comunista na Inglaterra. E daí uma jovem chamada Aisha Warhab, que era da Malásia, ela foi para o Reino Unido, porque ela ganhou uma bolsa de estudos. E seu objetivo inicial era estudar em uma universidade, obviamente. Mas ela teve a chance de assistir uma dessas palestras do Bala. E aí ela ficou encantada com o carisma e ela acabou desistindo dos estudos dela para seguir este lunático. Outra pessoa que entra nessa história, Chanda Putney, ela também estudou na London School of Economics. Ela nasceu na Índia, mas ela passou a maior parte da infância na Tanzânia. Logo depois, ela se juntou ao grupo de seguidores do Bala e eles começaram um relacionamento romântico. Em 1971, eles se casaram, ela tinha 25 anos e eles 31 anos na época dos fatos. Em 1972, eles se mudaram para Brixton, na Inglaterra. O que se juntou ao grupo foi uma irlandesa, Josephine Rivel, que era chamada de Josie. Vou me referir a ela aqui como Josie. Ela se formou em 1976, ela era filha de John Hererville, um famoso cientista. Ela era uma violonista excepcional, também estudou no Colégio Real de Música. E um dia, ela e o namorado foram ouvir esses discursos do Bala e ela ficou instantaneamente encantada com o carisma dele e o comparou com o seu pai. Na verdade, outra mulher, Asian Davis, estudante de pós-graduação na Escola de Economia de Londres, também juntou-se ao grupo. Então, todo mundo apaixonado com a ideologia dele. Em 1974, o Bala foi expulso do Partido Comunista da Inglaterra
por causa de sua busca por atividades conspiratórias e divisivas, espalhando calúnias contra o partido e o movimento, né? Então, o partido resolveu tirá-lo, expulsá-lo. O Bala, em 1964, reformou um local que passou a se chamar Instituto Operário do Marxismo, e ele morava lá com a esposa dele, Chanda. E mais tarde ele começou a atrair mais pessoas para esses discursos, e mais de 20 pessoas se juntaram, embora tivessem que pagar para esta associação. Os membros do Instituto dos Trabalhadores tiveram que trabalhar longas horas para sustentá-lo. E no apartamento em que moravam não era grande, o suficiente para todos os membros do coletivo. Havia apenas 2 quartos. Lá foi dado aos homens um quarto e outro às mulheres. E como não havia muito espaço para todos os seguidores, o Bala dormia no chão. Havia uma loja na frente desse apartamento e essa loja estava toda coberta de bandeiras comunistas. E o Bala e seus seguidores estavam vendendo literatura comunista naquela época, e ele gradualmente persuadiu essas pessoas a pegar os seus folhetos, ir nas reuniões, e o Bala estabeleceu esse partido dele, né, com muito sucesso. Em 1974, quando o Instituto dos Trabalhadores era membro do Partido Comunista da Grã-Bretanha, sentiram que algo estava acontecendo com eles. Eles não queriam se envolver nessas ideias extremistas. Então, eles imediatamente começaram a se desprender da influência do Bala. E o Bala não conseguiu mais atrair membros para o Instituto dos Trabalhadores. Parecia que todos estavam com medo dele e dos seus pensamentos e crenças radicais. O Bala tinha a ideia de se tornar o único líder desse grupo. E ele disse que ele teria poderes e que poderia mudar a história do mundo. Então, ele se via como um líder. Qualidade de líder, ele não tinha nada, né? Ele era uma pessoa totalmente delirante, fazendo lavagem cerebral nas pessoas que resolveram continuar dentro do grupo. Ficou claro que o líder, nesse momento, tudo o que ele queria era dinheiro. E ele precisava, essa mulherada toda lá dentro de casa, recebendo dinheiro do governo. E era isso que ele queria. Eu não boto muita fé não, que o que ele queria era que ele tinha uma idealização, uma ideia de comunismo, não acredito em nada disso. Para mim era um baita de um aproveitador que fazia lavagem cerebral em seus seguidores. Cada vez mais ele dizia a essas mulheres que elas não podiam sair na rua, elas não podiam ver outras pessoas, e ele ali começou, além de ter aquela, vamos dizer, seita, ele começou a controlar a vida destas jovens, e todas passaram a segui-lo cegamente. E eis que em 1980 havia apenas 6 membros do Instituto dos Trabalhadores que sobraram, porque os que perceberam que ele era radical e tinha umas crenças doidas, todos eles tinham dado dinheiro, tinham que obedecê-lo, ele proibiu os seguidores de comunicar-se com as famílias, e aí todo mundo acabou caindo fora. Mas esse grupinho ficou lá. E esse grupo que ficou lá não poderia mais ter contato com a família, não poderia atender telefone, porque, segundo ele, o inimigo enviaria ondas prejudiciais através do telefone. Isso mesmo. E, de acordo com ele, o inimigo estava constantemente ouvindo-os de todas as formas. Então, as mulheres não tinham permissões para falar uma com a outra, porque o inimigo ouvia tudo. O inimigo era o governo britânico, que, segundo ele, estava contra eles e queria tirar a vida de todos eles. E ele disse a esses seguidores que o governo tinha uma pequena tecnologia de satélite que lhes permitia espionar os pensamentos de todos eles. Então, eles tinham que se esconder dentro do apartamento, porque em qualquer outro lugar não era seguro. Ele disse que o exército de libertação chinesa invadiria a Inglaterra muito em breve. E esse povo acreditando nas coisas lunáticas dele. Que o apartamento dele era o único lugar seguro no mundo para alguém ser protegido.
E ele começou a dizer que ele tinha poderes, superpoderes, e eis que aí ele resolveu dizer para os seguidores dele que ele foi escolhido. Ele era um escolhido de Deus. Ele era especial, a única pessoa que poderia ajudá-los a sobreviver ao inimigo. Ele disse a elas que as suas mentes estavam sujas e esses discursos sobre as suas ideias e crenças bizarras faziam com que essas pessoas cada dia perdessem mais o contato com a realidade. Ele os fazia esse pessoal cantar um hino especial, que eles tinham que cantar olhando bem nos olhos dele. Eles não podiam olhar para outro lugar sequer, porque ele disse que olhando para os olhos dele mostraria respeito, e elas não poderiam desrespeitá-lo. E ele dava essas palestras com essas coisas absurdas por horas e horas e horas. Imagina você estar com o olho fixo para a pessoa durante horas, ouvindo esse monte de doideira. E eis que se alguém sentasse, ele batia na pessoa. Tinha que ser em pé, tá? Mas ele começou a tratar essas seguidoras como servas pessoais. Basicamente, essas mulheres tinham que cozinhar, limpar. E aí eis que ele começou a violar também essas mulheres. E se alguém se recusava a realizar estes atos, ele batia ainda mais. E elas sentiam que não tinha escolha a não ser tolerar. E de vez em quando, sem motivo algum, ele resolvia bater nelas também. Ele disse que estava limpando a mente delas. Como elas acreditavam que o governo iria sumir com todas elas se ela saísse de dentro da casa, então elas simplesmente passaram 3 décadas, vamos 3 décadas, gente, dentro de casa. Ele havia também tirado o passaporte delas e um dia ele inventou algo. Ele inventou algo que ele deu o nome de Jack. Ele disse a essas mulheres que se elas fizessem ou dissessem ou pensassem algo errado, ele poderia puni-las, tirando a vida delas. Mas elas deveriam estar gratas por ele estar as machucando. O Bala dizia de que... Aí ele mudou, né? Ele era escolhido de Deus, mas aí ele resolveu dizer agora que ele era Deus. Ele disse que ele era Deus. Então um dia uma pessoa, por engano, tocou a campainha da casa. Era um entregador de pizza. O Bala disse que era o Estado fascista tentando provocá-lo, trazendo pizza. E então, no mesmo dia, houve um terremoto em Kobe, no Japão. E eis que o Bala disse para elas que houve um grande terremoto em Kobe para punir o Estado fascista, porque o entregador de pizza veio na porta de Deus e bateu. Dá para entender esse diálogo doido desse homem? O cara foi entregar pizza. Era o Estado fascista. Mas o entregador de pizza veio bater na porta de Deus. E como punição, lá na Inglaterra, teve um terremoto no Japão. Gente, eu não consigo entender como é que alguém consegue acreditar em umas barbaridades dessa, mas vamos continuando. Ele disse que ele era responsável por todos os eventos catastróficos no mundo. E desde que ele estava no controle, todos os terremotos, inundação acontecia quando alguém o desobedecia. E ele ficava chateado com isso. Então ele usou a Jack para fazer essas coisas horríveis no mundo. Ele criou uma tal de Jack, tá? Que era uma máquina. De acordo com ele, essa máquina era para ajudá-lo a tornar o governo aberto, um pouco mais aberto no mundo. Então ele disse que o Jack era um novo governante e que com a ajuda do Jack ele se tornaria esse governo mais aberto e que essas mulheres tinham que obedecê-lo e elas tinham medo do Jack, da máquina, e que o Jack os eliminaria. Ele disse que a Jack representava Jeová, Alá, Cristo, Krishnas. Ele misturou todas as religiões, tá? Para fazer a Jack. E que ele era um... E aí ele disse que a Jack, ou o Jack, porque o Jack pode ser usado nome feminino ou masculino também, né? Então a gente não vai saber que sexo que ele deu para a máquina. Estava ali para ajudá-lo e as pessoas acreditando que aquela máquina tinha poderes.
No início dos anos 1980, uma das mulheres, Aisha, recebeu uma carta do seu irmão. É claro que ela não conseguiu esconder essa carta do Bala. O irmão da Aisha estava apenas preocupado com a irmã, dizendo que estava preocupado que ela estivesse presa em algum culto que não havia anos e só queria conversar, entrar em contato com ela. O Bala, quando leu a carta, ele chamou o irmão da Aisha de fascista, de uma pessoa desagradável e que ele não queria que ela jamais tivesse contato com ele. E anos depois, o irmão da Aisha faleceu e ela imediatamente pensou que a Jack tirou a vida do irmão dela. O objetivo do Bala era assustar essas mulheres com essas crenças absurdas, essas coisas misteriosas, dizendo que mesmo que elas não viam, essas coisas existiam. E ele bastava dizer a palavra Jack que todas as mulheres começavam a tremer de medo. Uma das mulheres mais tarde disse que não havia como se esconder da máquina, que essa máquina tinha um controle mental. Sempre que alguém ficava doente, elas precisavam ir ao médico, elas não podiam, porque o Jack, né, poderia puni-las, tirando a vida dela. Cada coisa absurda, gente. Mas vamos continuando aqui, né? E ele disse que se alguém o desobedecesse ou tivesse pensamentos impuros, isso mudaria a ordem de equilíbrio do grupo e que isso não era permitido. Então ele proibiu qualquer boa emoção. Isso mesmo. Elas não podiam mais sorrir ou rir. Se elas estavam felizes ou se elas estavam tristes ou com terror constante, elas não poderiam demonstrar mais isso. E elas não poderiam mais conversar umas com as outras. Elas não podiam ir ao médico. O Bala mesmo não ia ao médico. Diz que todas essas mulheres não precisavam de médico, que ele era Deus e ele podia curá-las de qualquer coisa. E aí, gradualmente, essas mulheres estavam perdendo mais e mais o contato com a realidade e acreditando nessas atrocidades, eu diria, porque o que ele fazia com essas mulheres eram atrocidades. E eis que a esposa dele, a tal da Chanda, ela tinha diabetes, mas o Bala não a permitia ver ao médico. Então, em 1980, o estado dela era tão terrível e ele, como Deus, não conseguiu curá-la, ela foi internada no hospital e aí a condição dela piorou muito. E nesse inteirinho que a mulher está no hospital, o Chanda começou a ter um relacionamento com uma das mulheres, chamada Shirian Davids. Ela era a mulher mais jovem do grupo e ela era relativamente nova no grupo. Ela frequentou também a London School of Economics. Era educada, era uma pessoa muito inteligente, mas quando ela se juntou ao coletivo, ela mudou e começou a usar roupas vermelhas com distintivos do comunismo. Ela começou a adotar as ideias do Bala e ela continuou esse relacionamento mesmo depois, quando a Chanda voltou do hospital. E eis que em 1982 a Shaun ficou grávida. O Bala tentou esconder isso. Ele disse a todos que o Shaun, ela estava inchada. Em 7 de janeiro de 1983, quando a Shaun entrou em trabalho de parto, ela deu à luz a uma menina, que a chamaram de Mao Pinduzi. Olha o nome. Mas ele decidiu que a criança cresceria sem saber qual delas era a mãe desta criança. 30 anos após essa criança que recebeu o nome de Mao Pinduzi, acabou mudando o nome dela para Katie Morgan Davids. Mas eu chego lá. O Bala disse que a garota foi feita pela Jack. A máquina. A garota foi feita pela máquina e ele disse a Shaun que ela não estava grávida, que ela tinha apenas gases e que quando a criança nasceu, todo mundo ficou surpreso. Mas, gente, elas acreditaram que a criança foi feita pela Jack. Essas moças eram todas pessoas formadas em universidades, tinham carreiras. O Bala disse que a filha também possuía poderes especiais. Eu vou me referir à filha agora como Kate, tá?
A filha era realmente muito especial para o Bala. Ele acreditava que ela seria sua próxima sucessora. Ele acreditava que a Kate mudaria o mundo e salvaria o mundo do inimigo. E que quando o inimigo mandasse soldados, ela poderia lutar contra eles. Aí, a Kate cresceu recebendo punições severas, mesmo pelas menores coisas. Ela foi criada sem nenhum amor ou boas emoções, porque o Bala proibiu todo mundo do grupo de demonstrar qualquer amor para Kate. E é claro, a Kate também não tinha permissão para sair de casa, como as outras pessoas ao redor do mundo saíam. Ela poderia olhar apenas pela janela. E ela via as crianças brincando do lado de fora e ela não entendia por que ela não podia brincar lá fora também. Ele disse para a filha que o mundo exterior era perigoso por causa dos inimigos fascistas. E a filha cresceu só ouvindo aquilo e ela acreditou. Ela nunca foi à escola, ela nunca teve permissão para ver televisão. E aí ela já estava com 19 anos, quando ela viu televisão pela primeira vez. E claro, ela também nunca tinha ido a um médico. A Chan recebeu a notícia que seu pai, uma das pessoas do grupo, né? A Chan recebeu a notícia que seu pai acabou com a própria vida. E o Bala disse que isso ocorreu porque ela fez algo errado. Ela teve pensamentos errados. Então, por isso, o Jack tirou a vida do pai dela. A Chan começou a questionar tudo, porque na véspera do Natal de 1996, ela tentou fugir. Mas essa tentativa de fuga não foi bem sucedida, porque ela foi encontrada pelo Bala e pela Chanda. Quando eles a encontraram, ela fugiu de casa, eles amarraram seus braços e pernas, amordaçaram para que ela não tentasse escapar. E o Bala decidiu que ela não deveria mais viver. Mas, segundo ele, depois, né, através dos depoimentos e tal, ele não tinha intenção de tirar a vida ali dela, mas ele estava fazendo de tudo para enlouquecê-la. E talvez ela tirasse a vida dela. Infelizmente, foi isso que ocorreu. Ela pulou para fora da janela, eles moravam no segundo andar. Ela não caiu muito alto, mas ela acabou em coma. E depois disso, ela passou alguns meses na UTI e depois disso, infelizmente, ela veio perder a vida. Outra mulher que tragicamente perdeu a vida por causa do Bala, seu nome era Olga Eng. Ela era da Malásia. Ela era a mais independente do grupo. Ela, em 2001, supostamente bateu a cabeça na porta de um armário da cozinha. E 20 minutos depois, ela começou a passar mal, começou a vomitar, implorou para chamar uma ambulância, mas ele recusou-se. E quando ele resolveu chamar a ambulância, era tarde demais, porque ela havia sofrido um AVC. Apesar de ter sido levada para o hospital, ela acabou vindo perder a vida. Eu acho que ela sofreu algo pior do que ter caído e batido a cabeça ali no armário. Ele deve ter feito alguma coisa contra ela. Mas, enfim, ela veio perder a vida. E ele inventou isso, né? Que ela bateu a cabeça no armário. O Bala depois disse aos seguidores restantes do grupo que foi a Jack que tirou a vida dela, porque ela estava tendo pensamentos impuros, que ela estava querendo se rebelar contra o grupo. E aí a Jack tirou a vida dela. Em 2005, uma das mulheres, Kishi, ela tinha 22 anos, e ela tentou escapar. Ela esperou até que a Isha e a Josie estivessem ocupadas, então ela simplesmente correu, mas ela não tinha ideia para onde ela estava indo, porque essa era a primeira vez dela lá fora e ela não sabia nada sobre a cidade. Mas ela conseguiu encontrar uma delegacia de polícia e pediu ajuda à polícia, mas eles não a ajudaram. O policial telefonou para o Bala e ele se desculpou e disse que iria buscá-la. Ele a chamou de fascista, traidora, acabou espancando-a muito. Mais tarde, a filha dele começou a sofrer de diabetes, mas o Bala não permitiu
que um médico viesse vê-la, então essa condição estava piorando. E um dia, uma das mulheres da casa, a Josi, ela notou isso e ela decidiu tentar ajudar a jovem. E ela viu um número de linha de apoio em um noticiário e ela memorizou esse número. Então a Josi comprou o telefone mais barato, não sei como é que ela conseguiu o dinheiro, e ela saiu de casa ali pela primeira vez. Ela comprou o telefone mais barato, escondeu por algum tempo, ela esperou até o bala dormir, e ela ligou para a linha de apoio e obteve todas as informações, e ela disse que um policial estaria esperando por ela do lado de fora. Mas elas estavam aterrorizadas, pois sabiam que se o Bala ou a Xanda fossem pegos, elas seriam brutalmente punidas pela Jack, pela máquina. Mas finalmente, em outubro de 2013, quando a Kate tinha 30 anos, elas tomaram coragem e fugiram. A polícia as encontrou na esquina de uma rua e as levou para um lugar seguro. Elas finalmente foram levadas para proteção. E a Isha também foi resgatada, pois o Bala e a Xanda foram presas naquele dia. A Xanda foi presa, tá? Ela não foi resgatada, porque suspeitava-se que ela desempenhou um papel muito importante nisso. Então, a Kate nasceu nessa seita e ela só pôde ver a luz do dia, pisar lá fora aos 30 anos de idade. E então ela soube que Shawn era a mãe biológica dela. Só depois que ela foi resgatada, aos 30 anos, que ela soube qual daquelas mulheres era a mãe dela. Que coisa terrível, né? E agora uma coisa estranha. Uma das mulheres lá disse: ele é Deus, ele governa o mundo, ele é imortal, ele é o nosso líder, nós temos que obedecer, senão nós perdemos a vida. Quando elas foram resgatadas, a Kate nunca tinha ido na rua, não conhecia nada do mundo. Então, quando elas foram libertadas, ela precisou ser inserida ao mundo, como andar, pegar metrô, abrir conta em banco, ter uma vida como as outras pessoas. E a Isha, que é aquela da Malásia, ela tinha 69 anos. A Josefine, da Irlanda, tinha 57 anos. E a Kate tinha 30 anos, quando foram todas libertadas. A Kate, durante o julgamento, ela disse no tribunal que ela sofreu todo tipo de violência física, que tinha que cantar canções por horas e horas, nunca pôde ir à escola, fazer amigos. Ela disse que o pai dela usou a seita como uma forma para controlar as pessoas, mas que o objetivo dele não era dominar o mundo, era dominar estas pessoas. Ela disse: eu costumava pensar, Deus, se o mundo inteiro vai ser assim, qual é a saída? Como vou viver? Não posso viver nisso. Então eu costumava pensar que a melhor maneira seria não estar mais viva. Olha isso, que terrível. Cresceu num local onde não teve acesso a absolutamente nada, e que na cabeça dela ela achava que a única maneira é se ela não vivesse mais. Ela não sabia nada sobre o mundo lá fora, não sabia como se comunicar com as pessoas, como usar eletrodomésticos comuns ou até mesmo como atravessar a rua. Mas a Kate estava aprendendo tudo, e em uma entrevista no ano 2018, ela disse que queria ir para a universidade um dia. Quando ela foi questionada sobre o pai, ela disse: ele não acha que fez algo errado. E quando foi perguntada se ela queria falar com ele um dia, ela disse: eu estaria interessada, mas apenas como iguais, não naquela situação como era no passado, ou seja, de submissão. O Bala, ele foi condenado por violação de várias mulheres da casa, cárcere privado, e ele foi condenado em 2016 a 23 anos de prisão. E esse infeliz perdeu a vida na prisão em maio de 2022. Deve ter um lugar especial no inferno para ele, né? Os vizinhos foram questionados e eles disseram que não tinham ideia de que tantas pessoas moravam naquele apartamento tão pequeno, e também disseram que não tinha ideia que essas pessoas precisavam de ajuda. A Josi, que ajudou a Kate a escapar, estava presente no julgamento.
E quando o veredito da culpa foi lido, ela começou a gritar: você está mandando um homem inocente para a prisão. Olha isso. Ela ajudou a moça, foi através disso que todas saíram de lá, só que depois ela voltou a achar que o cara era certo. Ela disse que se arrependeu de ter contado a instituição que as resgatou. Ela disse: fiquei muito feliz por ter a chance de falar com ele. A louca conseguiu falar com ele na prisão e ela estava muito feliz, porque ele não estava zangado comigo. Passei 3 dias alegres com ele, antes de ele ser condenado injustamente, mas que ele ainda limparia o nome dele, né? Ela achando que na época ele poderia limpar o nome dele, mas não teve tempo, né? O infeliz morreu. Agora, eu já contei outras histórias aqui. O que leva uma multidão a acreditar nessas coisas? Eram mulheres cultas. Eu preciso do Dr. Gustavo para interpretar essa daqui também, viu? Porque não entra na minha cabeça que a lavagem cerebral chega a tal ponto que elas acreditavam que a máquina, a Jack máquina podia tirar a vida das pessoas, que o cara era Deus. Que coisa terrível. E hoje, essa jovem, e quando foi resgatada aos 30 anos, tem uma vida, vamos dizer, relativamente normal. Ela apareceu em vários programas de televisão, ela deu várias entrevistas e graças a Deus ela pôde sair daquele lugar horrível e de todas aquelas coisas horrorosas a que ela foi submetida. Mas infelizmente eu sinto muito pela vida daquelas que perderam a vida lá dentro. Obviamente nós não podemos culpar aqui as pessoas que acabaram perdendo a vida por causa desse infeliz. No fundo, o culpado de tudo isso é ele. Foi ele que fez o que fez para que essas mulheres viessem a tirar a vida. Eu comentei isso no outro vídeo, eu volto aqui. Um dos inscritos disse assim para mim, que eu tinha uma plataforma que eu poderia trazer muita informação para as pessoas, mas que eu estava trazendo de forma errada, porque eu estava sempre defendendo as vítimas. Eu respondi isso e eu vou responder aqui agora. Nunca, em lugar nenhum, em país civilizado algum do mundo, uma vítima pode ser responsabilizada ou responsabilizado pelo que ocorreu com ela. Independentemente que essa pessoa tenha acreditado nessas barbaridades de máquina, Jack, que o cara era Deus, independente disso, nada justifica que eu coloque estas pessoas igualando como um homem como esse, como se elas fossem culpadas, tipo, também procuraram por isso, né? Olha o que deu. Nós precisamos mudar esta mentalidade que, infelizmente, ela ainda existe. É uma mentalidade arcaica que coloca as vítimas no mesmo patamar do perpetrador. Nós estamos em 2022. Precisamos mudar a mentalidade e sabermos que a única pessoa a ser culpada dentro de um crime é quem o cometeu. Nunca aquela pessoa que esteve de frente com o seu perpetrador. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que leva uma pessoa a acreditar em tantas barbaridades como esse homem fez? Com todas elas, o que vocês acham que passa pela cabeça de uma pessoa dessa que acaba se deixando influenciar? É esse o caso de hoje. Se vocês gostaram, acharem interessante, por favor, deixe o gostei aqui de vocês, para que o YouTube entenda que esse vídeo é muito importante e comece a dividir com outras pessoas.